The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me, the beast is ugly. I feel the rage and I just can't hold it. It's scratching on the walls, in the closet, in the halls. It comes awake and I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. My secret side I keep hid under lock and key. I keep it caged, but I can't control it. Cause if I let him out, he'll tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it end. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. It's hiding in the dark, its teeth are razor sharp. There's no escape for me, it wants my soul, it wants my heart. No one can hear me scream, maybe it's just a dream. Maybe it's inside of me. Stop this monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I'm gonna lose control, it's something radical. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. Fala meus feiticeiros Jujutsu, aqui é o Sukuna Teorias e no vídeo de hoje eu trago a parte 2 do tão aguardado E se o Deku tivesse o Sharingan. Bom galera, pra quem deve estar se perguntando como essa já é a parte 2, se vocês não viram a parte 1, eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês: vão ser preguiçosos assim lá na casa de vocês, pois para quem não vê meus especiais por preguiça, saibam que, lá na parte final do especial de 1000 inscritos, eu fiz uma surpresa pra você, fazendo o primeiro capítulo dessa teoria por ser a que mais foi votada. Então se não quiserem ficar perdidos com a teoria, passa lá no especial de 1000 inscritos. Bom, mas chega de enrolação, vamos começar essa bagaça que eu não tenho a vida toda. E se o Deku tivesse o Sharingan? Capítulo 2. Dois amigos e um destino. Nota: pessoal, eu esqueci de falar uma coisa no vídeo passado dessa teoria. Como nesse mundo Deku tem uma individualidade, ele e o Bakugo continuaram a ser melhores amigos. Sim, depois do ocorrido do capítulo anterior, Bakugo nunca mais fez o bullying dele com Deku. Na verdade, a relação deles dois é bem mais saudável para ambos. E o Bakugo chega a se importa demais com Deku. Mas calma que isso não é um chip. Bom, a menos que vocês queiram, mas deixando isso de lado, era isso que eu queria falar pra vocês. Vamos começar. Todos ficam chocados ao ver os olhos outrora verdes de Izuku agora estavam vermelhos com pontos pretos. Além dele não parar de chorar sangue, Bakugo estava muito assustado e tenta alertar Izuku sobre o que estava acontecendo, mas de repente Izuku começa a passar mal e cai duro no chão. Aquilo assusta Bakugo e os outros. Então Bakugo se levanta e corre em direção de Izuku. Ele o levanta e o apoia em seu colo. Izuku está com febre e não para de chorar de Bakugo. Bakugo então começa a chorar e se desesperar. Então ele grita para os outros garotos:
O que estão fazendo aí parados? Vão chamar ajuda? Os moleques saem correndo em busca da mãe de Deku ou de algum adulto para os ajudar. Enquanto isso, Bakugo fica ajoelhado no chão segurando Izuku. Bakugo não parava de chorar enquanto pedia perdão para Izuku por tudo que ele tinha feito ele passar. De repente se escutam gritos e Bakugo vê um dos garotos trazendo a mãe de Izuku para lá. Inko, ao ver seu filho naquele estado, começa a chorar, achando que seu filho estivesse morrendo. Mas por sorte um dos figurantes amigos de Bakugo achou um adulto que estava por perto. Ele então liga para a emergência, que demora uns 5 minutos para chegar. Quando chegam percebem que Deku continuava a respirar, então ele o pegam e o levam para o hospital. A mãe de Deku fica muito angustiada e não parava de chorar, mas logo ela se recompõe e parte em direção do hospital. Mas antes que ela fosse para longe, alguma coisa se agarra na sua perna. Ela olha para baixo e vê o pequeno Bakugo chorando e com as para Inko e diz: Tia Inko, me leva com a senhora. Inko diz que não podia levar ele sem a permissão da mãe dele, mas o Bakugo então grita: mas a culpa foi minha. Inko fica assustada. Bakugo então tremendo diz: a culpa é toda minha. Eu fiquei provocando Deku. Eu fiz tanta coisa ruim pra ele. E por minha culpa que isso aconteceu. Bakugo então cai de joelhos no chão e chora mais. Inko consegue ver toda a tristeza, dor e culpa que o Bakugo estava sentindo naquele momento. Ela então se agacha e dá um abraço nele dizendo que a culpa não era dele. Inko então parte junto do Bakugo em direção do hospital. Lá Deku foi rapidamente tratado pelos médicos. Depois deles terem conseguido parar o sangramento e abaixado a febre dele, o Deku foi colocado para descansar em um dos quartos do hospital. Se passaram algumas horas até que de repente o Deku acorda na cama de hospital. Nota: coloca nos comentários se vocês concordam que o melhor casal de Miero é do Deku com a maca do hospital. Seu corpo estava cansado e dolorido. Ele tenta se levantar, mas tinha alguma coisa se apoiando nele e o impedindo de se levantar. Ele então olha para o lado, e lá estava o pequeno Bakugo dormindo apoiado nele. Deku não entendia o que estava acontecendo. Ele então usa suas forças para se levantar, e nesse momento Bakugo acorda. Bakugo se joga no Deku, chorando e pedindo perdão a ele por todas as coisas que ele o fez passar. Nesse momento a porta se abre e então entra Inko junto de uma enfermeira. Assim que Inko vê Midoriya acordado, ela sai correndo na direção deles dois. A enfermaria figurante vê aquilo e corre para chamar o médico para avisar que o Midoriya havia acordado. Nota: galera, se vocês prestaram atenção devem ter percebido que eu vivo mudando o jeito que chamam o Deku, já que ele uma hora é chamado de Deku ou de Izuku e agora de Midoriya. Saibam que isso se deve pelo fato de eu não saber qual pronome vocês preferem, por isso nos comentários desse vídeo coloquem qual vocês mais gostam. Depois de 2 horas de exames físicos e mentais, os médicos finalmente descobriram o que estava acontecendo. O médico então chega no quarto de Izuku e diz: e aí família Midoriya, tem novidades? Nesse momento Inko começa a soar frio e pergunta: o que foi, doutor? O meu filho está bem. O doutor dá um sorriso e diz: bem, ele está fantástico. O que aconteceu com o Izuku foi o despertar da sua individualidade. Todos ficam sem chão com aquela notícia. Inko não conseguia pronunciar uma palavra. Enquanto isso Izuku estava chorando, mas de alegria. Bakugo também fica muito feliz pela notícia do doutor. Inko, que ainda estava sem chão, se senta numa cadeira para absorver toda aquela situação. Então Izuku, que já não conseguia se controlar, pergunta: do doutor, então qual é a minha individualidade? Bakugo, que já estava bem animado, também pergunta qual seria a individualidade do Deku. O médico então pega um livro bem antigo e diz: olha sobre a sua individualidade. Bem, ela não é muito comum. Na verdade, a última pessoa que foi registrada com ela foi há cerca de uns 60 anos atrás. Nota: pessoal, mesmo eu pesquisando muito, mas muito mesmo, eu não consegui achar a informação de há quantos anos as individualidades surgiram, mas de acordo com o que o Deku diz no primeiro episódio do anime, já faz um bom tempo. Por isso vamos pensar que as individualidades já existem há mais ou menos um século. Bom, era isso que eu queria fazer. O nome dela era Sarada Uchiha. Ela era formada em medicina e herdou o Sharingan de seu pai. Os dois juntos escreveram este livro que fala das capacidades
habilidades e experiências deles com o Sharingan. Esse livro não foi usado desde aquela época. Ele estava na seção restrita do hospital, mas aqui está. De repente Bakugo interrompe e diz: Doutor, pare de falar do passado e fala logo o que esse Sharingan faz. O doutor fica meio indignado, mas engole seco e diz: Bom, vejamos aqui, diz. Meu pai e eu descobrimos diversas habilidades e curiosidades do Sharingan ao longo dos anos. Em primeiro lugar, a aparência do Sharingan mostra o nível de poder dele e o quão forte ele está. O Sharingan pode ser despertado com 1 ou 2 tomóis em sua órbita ocular. Esses tomóis indicam o nível do Sharingan, que vai de 1 a 3. As habilidades básicas do Sharingan se baseiam em analisar e prever os movimentos do adversário, podendo também prender as pessoas em ilusões se olharem diretamente para ele. Porém, ao longo dos anos, eu e meu pai descobrimos uma habilidade incrível do Sharingan. Os usuários dessa individualidade podem copiar as individualidades das outras pessoas, contando que seja individualidades que afetem sua forma física. Nesse momento, o Bakugo e Deku estavam estéticos com aquela individualidade sua fora do Izuku. Porém, Inko ainda estava preocupada com o acontecimento daquela manhã, que pergunta pro médico do porquê isso ter acontecido. O médico então diz: Bom, na verdade tem uma explicação bem simples do porquê isso aconteceu. Tá escrito aqui: aviso. Quando se ativa o Sharingan, ele pode causar muita pressão nos olhos. Por conta disso, uma das características únicas do Sharingan é que quando é ativado o portador acabará tendo sangramento ocular, porém não causa nenhum dano ao corpo do usuário. Inko fica aliviada ao saber que aquilo não colocava a vida de Deku em perigo. Deku chorava de emoção ao saber daquilo. Enquanto isso, o Bakugo falava de como aquilo era incrível e como os dois poderiam ser heróis agora. O doutor via tudo aquilo e ficava muito feliz por Izuku. Ele então entrega o livro especial para o Deku e diz: Aqui, fique com isso. Irá te ajudar a compreender sua nova individualidade, além de que vai ser melhor ele estar com você do que ficar juntando pó com os arquivos. Deku pega o livro com muito prazer e diz: Muito obrigado, doutor. Deku então sai do hospital no dia seguinte, e depois de uma madrugada treinando, ele finalmente aprendeu a ativar o Sharingan por vontade própria. E vocês sabem que quando Deku cisma numa coisa, ele não desistia até conseguir. Bom, mas deixando isso de lado, vamos pular até a adolescência do Deku. Ele estava correndo muito animado pelo centro, afinal um vilão tinha começado um ataque na linha do metrô. Mas Izuku não estava sozinho. Junto dele estava o Bakugo, que também queria ver o que estava acontecendo. Olha, gente, aconteceu a mesma batalha que no primeiro episódio, só que quando os heróis chegaram, o Bakugo falou pro Deku usar sua individualidade, algo que ele sempre fazia quando via uma batalha de heróis ao vivo, já que ele utiliza de sua individualidade para copiar os poderes dos outros. Eu tô pulando essa parte só porque eu acho desnecessária no momento. Bom, galera, eu vou parar o vídeo por aqui, mas gente, eu tenho uma coisa séria para falar com vocês. Eu decidi criar uma graphic novel. Ela irá ser o inferno, porém eles seriam locais meio que interligados. Nisso, a história séria de uma garota nascida no céu que conheceria um cara nascido do inferno, que depois de uma confusão no céu a garota acaba caindo no inferno e precisa de ajuda para retornar. Nisso ela conhece mais do inferno e como as coisas funcionam, além do preconceito dos anjos pelos demônios. Bom, essa é mais ou menos a ideia da novel, porém será feita só de texto, já que, pra quem não sabe, eu sei escrever, mas sou um péssimo desenhista. Eu vou postar essa novel em um Instagram próprio, porém eu criei um grupo no Discord para vocês ajudarem na criação da história. Se estiverem interessados, o link da comunidade da novel está na descrição. Bom, é isso, até o próximo vídeo.